Mais uma visita da Expedição Bem Brasil em Terras Paulistas, município de Boituva, Sítio Velho Casarão. Eu estou aqui com a engenheira agrônoma Jamile Haddad Comelli, oportunidade de conhecermos esse projeto. Jamile, vamos lá para conhecer o trabalho que você vem desenvolvendo aqui? Vamos lá, vamos conhecer um pouco do nosso sistema. Vamos lá para conhecer esse trabalho aqui no município de Boituva. Vamos lá. Bem, Jamile, nós estamos aqui mais um lote aqui do criatório da propriedade. Explica um pouco para a gente que lote é esse e como é que é o manejo que você está fazendo aqui. Aqui a gente tem os machinhos que estão em confinamento, a gente termina eles em confinamento. Hoje a gente está com alguns machinhos com diferentes idades, okay. O nosso propósito é justamente esse, a gente sincroniza as fêmeas para ter épocas de nascimento diferentes, sempre ter machinhos em confinamento, né? Então aqui eles estão em engorda. Tem animal que já está em fase final de finalização, né? Já estão no finalmente do tempo aí de confinamento. Tem outros mais novinhos, né? E aqui a gente utiliza dietas com bastante coprodutos aqui da região. Então tem bagaço, tem melaço de laranja, além do milho e soja, a dieta deles. Mas é uma dieta bem barata, a gente tem um custo menor de R$1 por quilo. Então a gente consegue confinar esses animais com um bom ciclo ali, com um bom desempenho. No último mês, os animais aí ganharam mais ou menos 270 gramas por dia. Foi um bom dado de desempenho para uma dieta com um custo bem barato. E nessa dieta você consegue trabalhar a formulação dela aqui em função dessa disponibilidade de coprodutos aqui da região? Aqui na região, São Paulo tem muita produção, tanto de cana quanto de laranja. Então a gente consegue adquirir esse produto num preço bem interessante para a gente estar utilizando aqui, né? E está sendo um bom resultado aí com os animais em confinado. O lote de cordeiro especificamente você mantém do nascimento ao abate confinado? Os animais ou eles vão em algum momento a pasto? Como é que é esse manejo? Não, eles quando nascem eles ficam com a mãe, as mães ficam num piquete próximo aqui da casa, tudo que tem o pasto, a gente suplementa também. Eles têm acesso ao CRIP, que é uma dieta 100% concentrada, zero fibra, só concentrado. Desmama com 2 meses, aqui a gente confina eles numa dieta que tem um perfil de 15% de fibra e o restante 85% concentrado, que engloba aí o melaço da laranja, o concentrado e tudo mais, né, que acompanha a dieta. Quer dizer, nessa formulação você conseguiu ter uma dieta de alto valor nutritivo e ao mesmo tempo de custo baixo em função dos coprodutos aqui, né? Bem baixo e com bom resultado, é uma dieta bem interessante, né? Então nós estamos vendo a estratégia de confinamento aqui, tendo a oportunidade da utilização de coprodutos, como a Jamile chamava a atenção, os animais aqui em diferentes estágios de tamanho em função do sistema de reprodução, mas que permite aí ter disponibilidade de cordeiros aqui. E a ideia é um mercado que você já está começando a abrir aqui na região, já começou a ter essa referência de fornecer e de as pessoas virem comercializar os cordeiros por aqui? Sim, vem crescendo, né? A partir do momento que a gente começa a ter o animal aqui, tem o berro ali na rua, já começa a escutar, a gente já começa a ter essa aumento aí na criação, né? Então tem mercado, tudo. Fantástico. Jamile, outro detalhe aqui, né? Você chamava a atenção da gente, você tem buscado aqui na propriedade a adaptação da estrutura em função do que já existia na propriedade. Quer dizer, é buscar a baixo custo, instalações funcionais de baixo custo e que sejam adaptadas ao bem-estar dos animais. Que você tem tido buscando também essa questão da organização dos lotes em função do que já existe, né? Isso, aqui o nosso sítio ele é bem antigo, né? Tem uma história de muitos anos. Veio no café, depois passou para boi, né? E agora a gente vem mudando para ovelha. Só que a gente não faz tudo de surpresa. Claro. A gente vem devagarzinho, se adaptando. Então aqui é uma instalação antiga, que era uma mangueira de boi, tinha a parte da criação do bezerro e tudo mais, mas que está super útil para os cordeiros confinados. Então a gente, se quer produzir cordeiro, a gente tem que utilizar do mais benefício possível para poder ter um lucro bom. Então a gente não está investindo ainda em tanta estrutura, claro, tão cara, a gente está adaptando o que tem, mas o que tem está extremamente ótimo para o cordeiro. Tem linha de coxo suficiente, uma área adequada, tem área de sol também para eles, coxo de água ideal, com abastecimento frequente. Então, dá para fazer o simples, uma instalação simples, e ter uma boa produção. Com resultado, né? Isso é importante. Precisa ter E é importante a gente chamar a atenção isso para os produtores que acompanham aqui a Expedição Bem Brasil, que é exatamente trabalhar a criatividade, né, sem perder de vista a questão do bem-estar,
né? Mas sempre aproveitando o máximo possível na propriedade para ter um investimento inicial de baixo custo, mas que permite estar na atividade, né? Fazendo a atividade acontecer, né? Não é porque é pequeno produtor que tem que tratar de qualquer forma assim. Verdade. A gente tem que ser pequeno produtor, mas tentar rentabilizar o máximo possível que tem, né? Jamile, essa dieta que você está trabalhando para esses cordeiros em confinamento, né? Como é que é o seu manejo aqui do nascimento até o desmame? Você tem trabalhado de que forma? Com que idade você está desmamando? Existe alguma adaptação para você entrar com esses animais na dieta? Como é que você tem feito isso? Não, eles, então, quando estão na fase de cria, junto ali com a mãe, a gente fornece um CRIP 100% concentrado. Okay. Um CRIP com regulado a proteína dele, tudo, né? Então, quando eles já vêm desenvolvendo daí tudo os pré-estômago, o rumen dele, já estão bem adaptados. Essa dieta aqui, ela tem 15% de fibra, uma dieta bem segura, né? Então a gente nem faz adaptação neles, porque eles já vêm adaptando de uma dieta concentrada no CRIP, né? E é uma dieta que tem um melaço, não é uma dieta cheia de concentrado de milho que vai trazer algum problema. Então não há necessidade de adaptação. A gente não faz, a gente nunca teve problema também assim de acidose ou qualquer questão assim. A gente bem seguro, sabe? E a gente percebe aqui com esse exemplar que está na frente, que já está aí no ponto de abate, um bom acabamento de carcaça, já um bom desenvolvimento, o que mostra que a dieta que você está trabalhando aqui tem essa eficiência de trabalhar os animais num bom acabamento de carcaça, né? Sim. É esse animal que está na fase final de terminação, e é um animal aí que é bem tranquilo também aqui na instalação, nada de briga, não tem nenhum problema, né? Mas é um animal que vem desempenhando muito bem. No último mês ele ganhou 330 gramas por dia com essa dieta. Então, o que mostra aí já a eficiência do trabalho, está comprovada a dieta que você está fazendo aí, né? Sim, bem interessante. Então estamos vendo aqui mais uma parte do rebanho, aqui no confinamento de cordeiros, com a criadora engenheira agrônoma Jamile Haddad, aqui no município de Boituva. Vamos lá para conhecer mais detalhes aqui desse trabalho sendo desenvolvido. Jamile, mais um lote aqui da propriedade, você está já trabalhando as futuras matrizes aqui, né? Dentro do seu processo de ampliação do plantel. Isso, aqui a gente está com as borregas de recria, tem aqui animal de 3 meses, 4 meses e até perto de 5 meses aqui. E aqui estão em fase de recria, né? Então, um negócio legal é sempre dividir animais em lote. A gente tem esse manejo aqui. A fêmea é separado de macho, separado das matrizes. A gente consegue separar aqui, né? E aqui elas estão daí com uma dieta especial, estão uma quantidade especial de dieta, estão no pasto, porque o crescimento delas é diferente dos machos, né? A gente tem outra perspectiva daí. Entender o rebanho como diversas categorias, né? Não dá para tratar o rebanho num só, né? Não dá. É ter essa visão que o rebanho precisa ter maneiras diferentes, em fases diferentes, em função do estado fisiológico e da categoria que você está trabalhando, né? Isso, cada categoria tem que ter seu tratamento certo, né? Então elas têm que... O crescimento delas não é tão avançado igual dos machos, então a gente tem que ter esse manejo, né? Não precisa... ter o mesmo tipo de gasto que tem ali com os machos, né? Claro. Então ter esse manejo de lote a gente consegue aprimorar ali a produção. Né? Nessa fase que você está de implantação do rebanho, de organização da estrutura, né? Você já tem uma ideia de qual vai ser a sua estratégia da idade, né? Que essas borregas vão entrar em reprodução? Como é que você está pensando? Quais são os critérios que você vai utilizar? Essas aqui vão entrar no próximo ano aí em cria. Vou colocar elas com uns 10 meses, se estiverem no peso ok, acredito, tudo indica que vão estar no peso ok, de cria, mas com seus 10 meses de idade a gente vai começar a escalonar elas ali para entrar na monta, né? Então a gente tem as matrizes que tem já seu cronograma de calendário de monta, elas vão entrar nesse calendário junto com as matrizes, mas com idade aí de 10 meses vai ser nosso foco de primeira monta. Se a gente não conseguir chegar ao peso, a gente vai estender um pouquinho mais para os seus 12 meses para poder ter uma boa idade ali no desenvolvimento dela. Pelo menos esses dois indicadores, peso em função da idade adulta e a idade em função do desenvolvimento fisiológico, né? Isso. Peso e idade, para ter como critério aqui de entrar em monta, né? O nosso foco é esse daí. Nós estamos vendo as borregas aqui, mais ou menos a mesma idade do lote de cordeiros, já separadas nas categorias, e as futuras matrizes aqui do rebanho na implantação aqui da propriedade da criadora Jamile Haddad. Bem, Jamile, dentro do seu sistema de produção, né, trazendo aqui já a sapiência e o conhecimento da engenheira agrônoma Jamile Haddad, né, você está buscando o sistema de produção aqui, utilizando também a formação de piquetes. Isso, A gente tem aqui uma área que a gente consegue fazer produção de pastagem, né, e a gente sempre tem essa oportunidade, a gente tem que estar utilizando, porque
como dizem, no pasto mais barato, né? Com certeza. Então, a gente aproveita dessa oportunidade. A gente tem aqui uma área que a gente está estruturando ela ainda, então a gente precisa ainda manejar a questão de daninhas, ter um bom manejo de altura de entrada e saída. A gente está vindo da época de seca, então está bem desuniforme a produção ainda. A gente já está corrigindo esses detalhes. Vamos piquetear a área, porque sempre que a gente faz os piquetes a gente consegue intensificar mais a área, né, ter um controle melhor ali do uso da pastagem. Então, a gente tem um sistema que a gente confina também na época necessária os animais, a gente suplementa elas no coxo, é um sistema semi-intensivo, mas a gente utiliza dessa alternativa de pastagem para poder conseguir ter uma viabilidade mais econômica na produção das matrizes, né? Então, aqui quem usa os pastos são as matrizes, as borregas futuramente vão estar usando também, né? Então, os machos são confinados, mas as matrizes, que é onde tem o maior gasto mesmo, que ao longo de todo o tempo a gente utiliza essa alternativa para reduzir o custo da manutenção delas, né? Como você falava, você já está nessa fase de implantação e de formação dos piquetes, o perímetro já todo cercado, Isso. Já implantando aí o sistema de irrigação também, e agora vem essa fase exatamente de manejo e implantação dos piquetes, aqui a subdivisão dos piquetes da área, né? Isso, a gente vai dividir, vamos esquadrejar aqui, passar fios de choque. O perímetro maior é cercado com tela, justamente a gente tem cachorro aqui, uma pastor maremano, para ele não ir para fora e nem para que outros cachorros passem, então a tela a gente usa no perímetro maior, mas aqui dentro do piquete a gente vai utilizar cerca elétrica, que é um manejo bem mais simples de fazer, com baixo custo. Então a gente vai estruturar dessa forma para poder intensificar. Vamos manejar com adubação após a saída dos animais, para poder ter um sisteminha mais circular, né? Quer dizer, aproveitar aquilo que nós temos de eficiência no ruminante, que é transformar capim em carne, e ter pastagem de qualidade para fornecer esses animais, né? Com certeza, ainda mais quando começa a chover, que tem pasto abundância, tem que aproveitar isso, né? Perfeito, então estamos vendo aqui dentro da estratégia aqui da criadora Jamile Haddad, né, utilizando do seu conhecimento, da experiência da engenheira agrônoma, de a implantação dos piquetes aqui, uma das áreas de implantação de piquetes que nós estamos vendo já em fase de implantação, com o sistema de irrigação, cercamento do perímetro, e vem agora aí a subdivisão. Vamos lá para conhecer as outras áreas de piquete? Vamos lá! Vamos lá, conhecendo as outras áreas aqui da propriedade. Jamile, mais uma área que você está preparando aqui para a implantação dos piquetes, para trabalhar as ovelhas, né? O que você está fazendo, qual é o trabalho que você está desenvolvendo nesse piquete? Isso, aqui a gente tem semeado o tamani, que é um pânico, né? E aqui a gente vai usar, tá em fase final de formação, em breve as ovelhas já vão começar a usufruir dessa área, e a gente tem aqui um piquete que está bem em formação, então a gente tem aqui o manejo de adubação já certo, a gente tem uso aqui da irrigação quando necessário, né? E aqui a produção desse capim é incrível, a gente tem aqui uma formação muito boa de massa, então em breve aí as ovelhas vão estar manejando de forma adequada. Vamos piquetear também essa área aqui, vamos fazer umas divisórias para usufruir de forma melhor ainda, né, o uso delas, vamos calcular certinho a necessidade do metro quadrado dos animais, do lote que a gente tem, para a gente poder usar de forma mais adequada esse manejo aqui das pastagens, né? Quer dizer, subdividir a área, buscando aí fazer essa rotação aqui, um piquete rotacionado, com o número de dias em função do tamanho da área e a lotação. Isso, pegar essa área aqui, calcular com as outras áreas que estão em formação ainda, fazer o cálculo certinho nessa subdivisão aí, para poder ter um bom uso da terra aí, né? A sua escolha pelo tamanho, qual foi a sua decisão em função da escolha da gramínea aqui para a sua área? Aqui a gente, por vários motivos. Primeiro ponto, pela facilidade de formar ele, que é por semente, então foi muito fácil instalar a área aqui, rapidinho a gente formou. É um material que ele produz muita massa, né? Ele tem bem pouco como aqui, bastante folhas, né? Muita folha mesmo. E ele responde muito bem à adubação. Aqui foi adubado a primeira adubação de cobertura semana passada, tem uma semana, né? E a gente já vê o desenvolvimento deles, tá incrível, né? É um pasto que responde muito bem, se bem manejado. E as ovelhas aqui adoram passejar, que é uma folha bem tenra, desfaz fácil. Então, essa escolha por essa cultivar foi esses pontos que a gente considerou, né? Sabendo desse hábito também de pastejo das ovelhas, em função da altura, também é uma gramínea que traz muito essa condição do pastejo da ovelha, né? Ah, em com função certeza. Dessa altura, palatável, tenro, como você chama a atenção, e uma altura de entrada que as ovelhas
nesse hábito gregário de pastar, vai muito bem essa gramínea para as ovelhas, né? Com certeza, a gente não pode manejar pasto alto para a ovelha não, a gente tem que escolher espécies que tenham o grau ótimo de produção ali nos 40, 50 centímetros no máximo para a ovelha, porque ela precisa ver uma outra, né? Então esse pasto aqui, o manejo de altura é os seus 40 centímetros que a gente consegue manejar, né? Então a gente consegue ter um bom manejo ali adequado para as ovelhas, né? Fantástico. Então mais uma área que a gente está vendo aqui na implantação, aqui na propriedade da criadora Jamile Haddad, buscando aí a produção de volumosos em quantidade e qualidade, trabalhando a eficiência de produção de volumosos para a implantação da ovinocultura na propriedade. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Jamile, mais uma área aqui da propriedade que você também está trabalhando na implantação de piquetes, né? Isso. Como é que vai ser a sua estratégia? Nós estamos vendo, inclusive, parte do rebanho aqui, um lote de rebanho que você já está mantendo nessa área de piquete, né? Fala um pouco para a gente desse trabalho. Aqui a gente tem mais uma área, então, a gente está reformando ela para poder produzir mais pastos. Na época da seca, a gente fez uma adubação verde com um mix de culturas, né? E agora a gente soltou ela para pastejar, para usufruir dessas folhas que estavam nessa adubação verde, né? E agora a gente vai estar gradeando, arando, para poder estar produzindo o pasto, né? A gente vai usar aqui também o tamanho, como a gente utiliza nas nossas outras áreas. E aqui está um manejo mesmo só para elas acabarem com a parte vegetal, né? Usarem toda essa parte vegetal. Aqui são os lotes de matriz, então a gente tem diversas raças, a gente trabalha com várias raças aqui, a gente sempre está testando diversas raças, então tem Texel, tem Dorper, tem Santenês, tem até Morada Nova, tem diversidade de raças, e a gente vai testando aqui o que a gente mais gosta aqui para o nosso sistema de produção, né? O seu foco é a produção de carne. Você está buscando carne aqui fazer essa avaliação das diversas raças adaptadas à realidade de clima da região, do seu manejo, para ver o que mais vai se adaptar, mas focando em carne. Foco é carne. Então a gente tem aqui algumas cabecinhas, né, de animais, diferentes raças, que a gente vem testando para ver o que vai ser melhor, né, em questão de consumo, em questão de eficiência, em questão de desempenho e resistência também do animal aqui no nosso sistema. Então, igual eu falei, essas animais são matrizes, elas estão em monta agora, então aqui a gente faz uma escala de matrizes a cada 2 meses, mais ou menos a gente protocola um lote de mais ou menos 6 cabeças, nosso lote não é muito grande, mas a cada 6 cabeças, a cada 2 meses a gente vem protocolando para que a gente tenha cordeiro com bastante constância aqui. A gente sempre tem animal confinado, então a gente opta dessa forma do que fazer tudo montante numa vez só. A ideia é escalar os lotes, fazer essa escala por lotes, tendo cordeiro o tempo todo. Você vai ter lote de fêmea em início de gestação, final de gestação, paridas, desmamando, sempre fazendo um ciclo aqui na propriedade, né? Isso, Aqui, por exemplo, tem ovelha que vai parir daqui 2 meses, né, que já entrou em monta, estão começando a mojar já, né, algumas. Tem outras que entrou em monta mês passado, então ainda vai demorar mais tempo. Então a gente tem aqui uma escala aí de produção, né, para a gente poder conseguir ter uma boa produção aí de cordeiro longo todo ano. Inclusive, como a gente já viu nos outros piquetes, todo o perímetro já cercado aqui, já definido, né? Você já fez essa adubação verde e agora no período das águas vai entrar com a implantação aqui também do tamanho nessa área, né? Isso. O tamanho a gente escolheu como a espécie forrageira para cá, né? E a gente vem tendo bom resultado de produção, né? Desenvolvimento na área. Então essa área aqui a gente vai estar formando também com tamanho, né? E vamos piquetear, fazer tudo os mesmos manejos
igual dos outros piquetes. Estou vendo aqui mais uma área de piquete de informação, adubação verde com mix de culturas, né? Agora as ovelhas pastejando aqui para aproveitar esse mix. E em breve você falava inclusive com a gente que você já vai estar preparando essa área para implantação do tamanho nos próximos dias, né? Isso, tá no nosso calendário aí. Essa semana a gente já vai fazer o manejo de arar, gradear, jogar semente aí, pra gente começar a ter a produção, aproveitar essa época das águas. Aproveitar as chuvas agora, né, na implantação. Não dá pra bobear. Mais uma área de piquete aqui da propriedade, na implantação da produção de volumosos. Jamile, nós estamos numa outra área da propriedade, onde você está fazendo aqui um trabalho, né, de manejo e conservação de solo, focada na produção de volumosos, né? O que você está desenvolvendo aqui? Que trabalho foi esse que você buscou e trouxe para cá? Bom, aqui a gente está numa área que vai ser de produção, principalmente produção de silagem, né, de milho. Só que aqui o solo nosso é muito arenoso, 14% de areia, né? A gente tem que trabalhar a fertilidade dele e a gente vem construindo a fertilidade dele. Então aqui a gente tem uma adubação verde, então na época das secas lá em junho, maio, junho, joguei semente de um mix de culturas. Então tem crotalária, nabo, milheto, tem várias espécies que foram jogadas, de sementes que foram jogadas aqui para produzir um bom material, né, e agregar valor nutricional ao solo, né? Então a gente já corrigiu o calcário, tudo, adubação de formação, né? Então a gente jogou esterco também aqui, né? E o que tem agora mesmo é o nabo forrageiro que está dominando aqui a área, que está com as sementes deles que germinou aqui, está dominando, né? Então a gente tem aqui um pé de nabo bem vigoroso, mas o foco agora é incorporar esse nabo, né? Esse material todo que está aqui em cima do solo, incorporar nele, no solo, para a gente produzir milho. Então, para a gente ter a ovelha rendendo no coxo, ter cordeiro confinado, a gente precisa ter volumoso, né? Principalmente para suprir a época da seca, que aqui a gente tem estacionalidade de produção. Então o foco nessa área vai ser produção de milho. Essa semana ainda a gente vai estar incorporando todo esse material e jogar semente de milho aqui, vamos plantar, semear, né, o milho, para a gente no ano que vem, começo do ano que vem, colher e fazer a silagem dele. Jamile, é fundamental ter essa consciência do produtor de manejo e conservação do solo, né? Você chama atenção aqui, eu queria aproveitar do seu conhecimento técnico, agronômico, trazendo o seu conhecimento para a prática no dia a dia. Quer dizer, é fazer um trabalho aqui de manejo e conservação, melhorando a condição do solo, que já tem essa característica físico-química no solo um pouco mais arenoso, né? Mas você teve o cuidado aqui de fazer curva de nível, de trabalhar a adubação verde, incorporar essa massa verde para melhorar toda essa condição de solo. Fundamental para você conseguir a produtividade que você espera da área, né? Isso, a gente não adianta, né? Às vezes a pressa é inimiga da perfeição, então a gente tem que ir devagar, construindo ao longo do tempo, né, a fertilidade do solo, tudo, pra gente, na época que precisar de produzir mesmo, que é agora, a época das águas, produzir milho para silagem, a gente tenha o melhor possível do solo, né? E a gente consegue com esse bom manejo dele, né? Fazendo adubação de cobertura, uma boa adubação, curva de nível, correção, tudo, né? Quer dizer, para quem está acompanhando a Expedição Brasil, que está olhando aqui, quem vê mato, na sua visão de engenheiro agrônomo, vê aqui a adubação verde, né? É uma diferença bem grande, né? É um mato bom esse aqui. É ter esse conhecimento. E aí a importância, né, Jamile, de você buscar, né, o conhecimento. Você, no caso, engenheiro agrônomo, tem o conhecimento, já tem, né, toda a bagagem teórica para estar implantando, mas o produtor que não tem, buscar esse apoio da assistência técnica, buscar o conhecimento, né, através de um profissional, para que possa fazer esse trabalho de melhoramento do solo e reduzir custo, inclusive, na implantação, né? Com essa adubação verde, você consegue, inclusive, reduzir o custo da adubação para o milho, né? Consegue sim, adubação nitrogenada, tem os efeitos de grande quantidade ali na produção dele, né? Principalmente ao longo dos anos também, porque cada ano que a gente consegue produzir essa adubação verde, corrige a fertilidade dele, é uma construção da fertilidade, né? Ao longo dos anos, cada vez vai ser menor a redução de custo, de insumos, de correção de solo e tudo mais. E essa área, inclusive, aqui, no primeiro momento agora que você está fazendo esse trabalho de manejo de conservação de solo, né, para a produção de volumoso, pensando aí na produção de silagem, mas no futuro também é uma área de expansão de pastagem aqui da propriedade? Com certeza, é esse o foco, né? Sempre, igual eu falo, no pasto é mais barato, a gente precisa ter área de pasto para ter uma boa produção de matriz de forma mais econômica possível. Então, no primeiro momento, essa área aqui vai ser a produção de silagem, mas no futuro
a gente vai estar transformando aqui em vários piquetes, uma boa pastagem, para poder rodar as ovelhas, né? E depois, numa outra área, a gente vai estar produzindo o foco nosso de produção de milho, numa outra área disponível para a gente poder utilizar nos cordeiros confinados, né? Então, a gente aumentando essa área de pasto, a gente consegue aumentar a área a quantidade de rebanho, número de cabeças. Então, a gente tem que se planejar, é uma construção de planejamento. Aliás, diga-se de passagem, planejamento alimentar é fundamental antes de ter bicho é ter comida, né? Com certeza. Começar a construção pelo alicerce, né? Senão o desespero bate. Aí tá danado. E seca igual carnaval, todo ano tem, né? Todo ano tem. A gente só não sabe qual que vai ser a intensidade dela, mas que vem, né? Que vem. Fantástico. Estamos vendo aí mais um trabalho sendo feito aqui pelo engenheiro agrônomo Jamile Haddad Comelli, na preparação de áreas, e aqui a adubação verde de uma área que está sendo preparada para o plantio de milho para a produção de silagem. O coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo e, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais, juntos tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Jamile, como nós falamos aqui na sua estratégia de produção de volumosos, nós estamos numa área do terreno aqui que você ainda não está aproveitando efetivamente para culturas ou mesmo para pastagem. Dentro da sua estratégia, o que vai ser essa área no futuro? Isso daqui, ano que vem, se tudo der certo, aqui vai ser tudo tomado por milho. Vamos produzir silagem de milho aqui, né? Então a área que hoje a gente está programando para fazer milho, silagem de milho, a gente vai transformar em pasto ano que vem. E aqui vai ser uma área bem maior aí para produção de silagem, né? O que vai suprir bem melhor a quantidade do rebanho futuro aí que a gente vai estar expandindo, né? Então, essa área aqui tá em repouso, né? Tá com daninhas e tudo mais, mas o nosso foco é ano que vem tá trabalhando nela, né? Então a gente tem que planejar, porque no produtor não adianta desesperar, querer usar tudo de uma hora, senão as contas do rebanho pequeno não paga todo o investimento. Com certeza. A gente tem que ir devagarzinho. É modular e fazendo aos poucos dentro de um planejamento estratégico. Sim, né? sim. A gente tem que ir devagarzinho aí, aumentando gradativamente para poder fazer um sistema aí com um ciclo bem fechado ali, sem muita extravagância, né? Jamile, como você chamava a atenção na outra área, na condição física do solo aqui, a sua intenção é também fazer o enriquecimento da área utilizando também a adubação verde? Sim, a gente vai no começo do ano que vem a gente vai estar transformando essa terra aqui em adubação verde primeiro. A gente vai fazer análise de solo, temos que corrigir com calcário, gesso, né? O que a adubação do solo recomendar, né? O que a análise do solo recomendar. Então a gente vai estar preparando aí, vamos fazer um plantio de adubação verde para estar uma incorporada de matéria orgânica nesse solo, para fim do ano que vem a gente conseguir ter uma produção de silagem aí boa nessa área, né? Aqui o solo também é igual ao outro lado, é um solo mais arenoso, um solo que precisa de manejo, então a gente tem que ter esses cuidados ao longo do ano. Jamile, aproveitando aí desse seu conhecimento agronômico, né, da estratégia que você está adotando, né, para o produtor que está nos acompanhando aqui, fundamental a aplicação do conhecimento, do conteúdo teórico na implantação para ter melhor resultado, inclusive com baixo custo, né? Quer dizer, buscar alternativas sem deixar de levar em consideração a informação agronômica para uma boa implantação, seja da área de milho ou seja da área de pastagem, né? Sim, a gente tem que ter esses cuidados, né? A gente, se quer produzir, a gente tem que fazer análise do solo, tem que ter uma boa recomendação. Tem muita gente que não faz análise do solo, que usa do vizinho, né? Mas cada local é um local e a gente tem que ter esse cuidado, né? Senão a gente que está investindo, gastando dinheiro para produzir algo legal, se a gente não tem um mínimo detalhe, que às vezes é uma coisa bem barata que a gente consegue ter de resultado, a gente pode estar mudando e tendo uma boa produção. Na mesma propriedade você pode ter situações diferentes, quer dizer, o solo não é igual dentro da mesma propriedade. Com certeza. Para cada talhão, para cada área, a necessidade de uma análise, até, e aí a importância da assistência técnica, do conhecimento técnico, né? Porque o olho do profissional já te dá essa visão, né, de você dividir talhões, de interpretar, né, esse resultado de análise de solo em função dessa característica, até da vegetação presente na área, né? A gente tem que programar, né? A gente não pode pensar que tudo é igual, que tudo vai ser o mesmo tipo de produção. É a mesma coisa que raça animal, né? A gente tem raças que são mais produtivas do que outras, é a mesma coisa ao solo. A gente tem que usar ele da melhor forma,
dependendo da quantidade, necessidade dele, né? Quantidade de adubação e tudo mais. Então, cada caso é um caso. Assistência técnica não é custo, é investimento, né? Com certeza. Buscar o profissional para você ter custo. Aliás, diga-se de passagem, quando você planilha e coloca ali dentro do custo de implantação de uma lavoura, o custo da assistência técnica tem um percentual muito pequeno no custo total, né? Com certeza. O custo de reformar, adubar e tudo mais é muito maior do que o custo de assistência, de ter um engenheiro, agrônomo, no caso, te auxiliando, né? Então, esse detalhe faz diferença, totalmente. E muitas vezes a falta de assistência, o custo fica até maior, né? Porque refazer o retrabalho acaba lhe trazendo um custo ainda maior, né? Até o resultado final, né? Com certeza, com certeza. Até porque cada caso é um caso, né? Então a gente não pode ver o que vê na internet ali, o que vê de outras experiências, querer levar para a tua propriedade, e às vezes não é o ideal. A gente tem que estudar cada caso, né? Então aqui a gente vai seguir todo esse processo de análise do solo, correção, adubação de cobertura com plantio de cobertura, né, de sementes. Vamos fazer essa adubação verde e depois para seguir com uma boa produção, né, que o nosso foco é o milho. Então tem que ter essa visão crítica, né. Perfeito. Estamos conhecendo detalhes aqui do planejamento forrageiro, a produção de volumosa aqui na propriedade com a engenheira agrônoma Janile Haddad Comete. Jamile, parabéns aí pelo trabalho, por ter esse cuidado, né, de você pensar estrategicamente na propriedade. É oportunidade sempre isso, planejamento estratégico para ter resultado efetivo. Tem que ter, tem que ter. Vamos lá conhecendo mais detalhes aqui desse trabalho, do projeto da engenheira agrônoma Jamile Haddad, aqui no município de Boituva, no estado de São Paulo. Jamile, nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui também, dentro das diversas alternativas e com o seu conhecimento técnico do trabalho que você veio desenvolvendo da pesquisa, a utilização de coprodutos, né? Isso. Fala um pouco pra gente que coprodutos você está utilizando e como é que é, nesse caso específico, que nós vamos ver você fazer aqui a demonstração. É que a gente vai preparar a nossa dieta aqui, a gente passa um fim da tarde para as ovelhas, né? Então aqui a gente tem 2 coprodutos, que é o bagaço da cana-de-açúcar, né? Fonte de fibra, já está pesado aqui na quantidade certa, Ok. né? E o melaço de laranja, que é um coproduto aí da indústria da produção de suco de laranja. A gente vai estar misturando aqui com os demais ingredientes para fornecer para as matrizes. O que você está utilizando ali aqui, nesse caso do concentrado aqui que você vai misturar, que produto você está utilizando? Aqui no concentrado a gente tem o milho, né? Tem a farelo de soja, temos ureia, também complementando ali a parte proteica, e o calcário para complementar a parte de cálcio e da dieta das ovelhas. Quer dizer, então você vai estar utilizando aqui o bagaço de cana como fonte de fibra, isso. Também como fonte de energia, você utiliza ali o melaço da laranja, né? Milho, soja, ureia e o calcário. Isso, isso. Vamos lá ver essa utilização, essa mistura? Vamos lá, vamos lá. Então bora lá. Então vamos preparar aqui. Primeiro a gente sempre mistura aqui o concentrado, porque no produtor assim mesmo, tem que fazer com a mão mesmo. Claro, é utilizar dentro da prática, o dia a dia da propriedade. É o que tem, vamos fazer bem feito com o que tem. Então a gente pega, mistura esse concentrado que já está pesado previamente, com a fonte de fibra. Fazemos aqui uma pré-mistura. Né? Então nós estamos vendo aí a utilização, né, do bagaço de cana, o concentrado que você misturou aí, soja, milho, a ureia e o calcário. Isso. Fazendo uma boa homogeneização aqui. Isso. Isso daqui para melhorar agora, que agora a gente pegar um ingrediente líquido, para facilitar a gente e não agregar muito uma quantidade de só em uma parte da mistura, a gente faz essa pré-mistura com o bagaço e o concentrado. Então agora a gente vai estar misturando o melaço de laranja. Aqui a gente tem a formulação, e toda a formulação eu faço depois a conversão em quantidade por panelas, que fica mais fácil. Facilita, né, para você fazer na prática, no dia a dia, né? No dia a dia. A gente sabe a quantidade que tem dentro de uma panela e a gente lida dessa forma, é o mais prático que a gente tem, né? Então, lógico, se você tem balança é o mais ideal, mas aqui você já convencionou, né, a quantidade de panela. em panelas, em latão, no caso aqui da quantidade em carrinho, né, fazendo esse trabalho. Isso. Então a gente vai colocando um pouco, a gente tem a enxadinha aqui e a gente vai misturando. Aqui. É fazer uma massa de concreto aqui, né, Jamile? Quer dizer, fazer a mistura e trazendo ela bem homogênea, né? Não pode ter preguiça não. E tem que misturar bem. Nessa mistura, Jamile, como é que tem sido a palatabilidade dos animais? E aceitam bem, consomem bem essa mistura? Elas adoram, adoram. Tem uma boa palatabilidade? Ingrediente excelente. Muito, muito, muito bom de estar sendo utilizado. A gente vai devagarzinho misturando, eu preciso misturar aqui
5 panelas de melaço, mas a gente vai devagarzinho porque... Homogeneizando bem para ter uma mistura bem homogênea. Isso, né? Isso mesmo. Nós estamos vendo a utilização do bagaço de cana como fonte de fibra, soja e milho, né, a ureia e o calcário, e aqui utilizando, né, uma outra fonte aqui, resíduo, né, coproduto da indústria da laranja, que é o melaço de laranja que vem nesse formato líquido, né, que no caso aqui, né, a Jamile traz em bombonas, né, buscando lá na indústria e sendo utilizada aqui no dia a dia da propriedade. Essa mistura você faz a cada fornecimento, né, Jamile? Isso, diariamente. Trabalhar isso aí, você não pode deixar isso misturado previamente, porque senão fermenta, né? Não, é muito úmida essa dieta, a gente tem que fazer diário, e para cada categoria é uma formulação, né? Então, para cada categoria, cada lote que a gente tem aqui, a gente tem uma quantidade certa que está sendo seguida. Estamos vendo aí essa mistura, né, esse trabalho sendo feito, e nós vamos ver agora o fornecimento aqui da mistura para as ovelhas que estão a pasto, que recebem essa suplementação, essa complementação no final do dia aqui na propriedade. Bom, uma vez feita a mistura, né, dessa utilização de coprodutos, vocês estão vendo a Jamile chegando aí com o material que vai ser, né, colocado para os animais aqui no coxo. Isso. Que estão lá a pasto, que daqui a pouquinho é só você começar a trabalhar que os bichos já estão chegando, já né, estão chegando. Já tem uma esperta aqui já. Já chegou na frente. E aqui a gente só vira assim, né? A gente vai jogandinho devagar aqui. É uma dieta bem úmida mesmo, mas que elas adoram. Como a gente está, né, comentando, essa utilização de coprodutos, utilizando aí o bagaço de cana, a ureia, né, a soja, o milho e esse melaço da laranja, né, como coprodutos aqui da indústria cítrica no estado de São Paulo, compondo aí a dieta nessa complementação, né, dos animais que estão a pasto e que vão receber esse trato aqui agora, né, sendo suplementado e complementado. Como a gente pode ver, as ovelhas já estão vindo lá. Nem chamou, não precisa nem buscar, né, Jamile? Não precisa chamar. Já vem direto aqui já. Chegando aí as ovelhas que estão a pasto. Já estão com a barriguinha cheia, tanto pastejar também. Já. Mas que já vem chegando aí, já vem. É só um suplemento mesmo. É para complementar realmente, né, esse momento do trato aí. Isso. A pasto para as ovelhas. E como você falava, né, Jamile, boa palatabilidade, às vezes já cai de boca cheia no coxo. Vão, né, devorando. Mesmo que estavam pastejando lá, estavam no pasto, elas ainda vêm aqui para complementar aí a energia delas, para dar uma suplementada, ainda mais porque elas estão em monta agora, né? Então aí vendo essa utilização dos coprodutos nessa formulação aqui, organizada pela engenheira agrônoma Jamile Haddad Comelli, na utilização de coprodutos na alimentação dos ovinos. Jamile, da mesma forma que nós vimos o fornecimento lá para as ovelhas que estavam a pasto, os cordeiros em confinamento, com a devida formulação, também recebem esse mesmo quantidade de nutrientes, porém numa formulação diferente, né? Sim, sim. Mesmo os ingredientes são usados na dieta das ovelhas, são utilizados aqui, mas uma diferente composição, né? E os animais aqui, eles têm acesso livre ao coxo aqui, então a gente ajusta diariamente a quantidade aí da dieta deles, né? E eles vão consumindo aqui ao longo de todo o dia a dieta fornecida no coxo. Com bom resultado, um bom ganho de peso para os cordeiros? Muito bom resultado. A gente tem cordeiro aqui, na média, ganhando 270 gramas por dia, por uma dieta de baixo custo, então é um excelente resultado. Nós estamos vendo aí a utilização também, né, dessa mistura, utilizando como fonte de fibra o bagaço de cana, né, utilizando aí o melaço da laranja, soja, milho, o calcário e o sal mineral na composição da dieta, com a formulação para cada categoria, uma formulação utilizando os mesmos ingredientes com baixo custo e um bom ganho de peso aí na atividade. Bom, vamos ficando por aqui em mais essa visita da Expedição Bem Brasil em terras brasileiras e em especial aqui em terras paulistas. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, acompanhe o nosso dia a dia pelo Instagram, pelo Facebook, no nosso diário das visitas, e para ver os vídeos completos dessa e de tantas outras visitas, nos acompanhe no canal do YouTube para você viajar conosco sem sair de casa pelo Brasil afora. Esperamos vocês lá, até a próxima.